Olá, muito bem-vindo ao Business, o programa da BMC News que recebe os principais executivos do país para entender como pensam, lideram e transformam os setores em que atuam. Hoje o nosso tema é mercado imobiliário. É um setor que está diretamente ligado à economia real, ao crédito e à demanda por qualidade de vida. Nossa convidada é a Elbor, incorporadora com mais de 45 anos de história, fundada em 1977 e listada na B3 desde 2007. A empresa vem diversificando seu portfólio com projetos para diferentes perfis, de jovens e famílias da classe média até empreendimentos de alto padrão. A empresa fechou 2024 com uma receita operacional líquida superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para essa conversa, recebemos dois executivos da companhia, Leonardo Piloto, diretor financeiro e de relações com investidores, e Marcelo Bonanata, diretor de vendas da Elbor. Eu agradeço a presença dos dois, muito obrigado por estarem aqui no Business. Obrigado por receber a gente. Muito obrigado, Maurílio, por receber e pelo convite. Ô Marcelo, a gente está falando então de uma empresa, né, com mais de 4 décadas de atuação, que se consolida como uma das grandes do setor a cada ano e que tem que estar atenta exatamente a todas as mudanças de mercado, as novas atualizações que o mercado proporciona. Hoje, como que é definida essa estratégia? E aproveitando o gancho, eu queria que você fizesse uma rápida linha do tempo para a gente entender como a Elbor chegou até aqui. A Elbor foi fundada em 1977, como você disse. A família controladora da empresa é a família Borstein, que é oriunda do mercado financeiro. Em 77, ela foi fundada para poder gerir os bens da família. O seu Hélio Borstein, que é quem deu as iniciais para o nome Elbor, Elbor são as iniciais de Hélio Borstein, ele chegou no Brasil no início dos anos 1900, vindo da Ucrânia, fugindo da guerra, e hoje, depois de tanto tempo, quase mais de 100 anos, estamos passando pelo mesmo problema, e veio para o Brasil, foi para a cidade de Mogi das Cruzes, morreu muito cedo, menos de 60 anos, e quando ele morreu, ele já tinha vários imóveis e nunca tinha passado uma escritura de venda, Maurílio. É uma coisa bem interessante. Então, a família sempre foi muito enraizada com o mercado imobiliário e fundou a Elbor em 1977 para poder administrar os bens da família. E a Elbor fez muita incorporação como sócio oculto. Ela não levava a marca dela. O seu Henrique Borstein, que é o nosso presidente do conselho hoje, ele foi durante anos diretor do Banco de Crédito Nacional. E quando ele saiu do banco, começou o processo de venda do banco, o que nós vamos fazer da vida? Vindo a terceira geração, que hoje é o nosso presidente, que é o Henrique Borstein, vamos tocar a incorporadora, vamos tocar a Elbor. Começamos uma nova fase da Elbor em 94. Eu falo com propriedade, que ali eu já estava com eles, eu era corretor de imóveis, já participei de todo esse processo. Em 2002 fui convidado para vir, para assumir a parte comercial da Elbor. E ali começou a nossa história, de 94 para frente, levando o nome da Elbor. E muito rapidamente a gente começou com uma diversificação geográfica antes da abertura de capital, que foi em 2007. Já em 2002 a gente começou a ter essa diversificação. Em 2007 nós aí chegamos a estar em 32 cidades do país. Só não fomos para o norte, quase todas as regiões. Chegamos a ter 85 canteiros de obra. Ficamos bem grande, e aí 2016 veio 15 para 16, veio aquele momento da crise brasileira que afetou principalmente o nosso setor. Aí passamos como bons brasileiros por isso, por mais um momento tão difícil como esse, realinhamos as expectativas e hoje estamos mais focados no mercado de São Paulo, Grande São Paulo. Somos uma empresa com uma diversidade grande de produtos, não somos nichadas num único produto. A gente só não faz o econômico, do médio alto e o altíssimo padrão a gente consegue transitar bem em quase todas as regiões de São Paulo, trabalhando também na Grande São Paulo.
Perfeito. Dando um pouquinho do panorama da né, empresa. para chegar até aqui. É um setor muito competitivo, né? Então a estratégia faz toda a diferença. Eu queria saber, inclusive, como que é, Leonardo, essa definição dessas estratégias, como vocês se posicionam, como vocês observam o mercado. Deve ser bastante desafiador. Sim, é bem desafiador porque o mercado é grande e muito pulverizado, tem espaço para vários players entrarem. Como o Bona falou, a gente chegou a atuar em 32 cidades, mas de um tempo para cá, a Elbor voltou, deu alguns passos para trás e focou na Grande São Paulo, sobretudo no mercado residencial de médio e alto padrão para cima. Então, a gente deixou de atuar em salas comerciais, em hotéis e regiões fora da Grande São Paulo. Então, a gente focou o nosso nicho de atuação nessa camada de renda e de produto para seguir daqui em diante. E por quê? Alguma razão de fornecimento, de estar mais próximo também, uma questão geográfica, de renda? O nosso entendimento é que o mercado residencial ele é mais defensivo do que o mercado comercial. O que a gente brinca é que famílias são formadas e desformadas todos os dias. As pessoas casam, separam, filho sai de casa, compra um apartamento, a família cresce e precisa trocar para um apartamento maior. Então, o que a gente conversa dentro de casa é, às vezes, determinados segmentos de renda e de produto do mercado imobiliário, tipo salas comerciais, em alguns momentos do crescimento, subidas e descidas do PIB, aquele produto é muito difícil de vender. O residencial não. Ele sempre vai ter um comprador. Você, às vezes, vai ter que calibrar um pouco o preço, mas ele sempre vai ter alguém querendo morar, comprar ou investir. Perfeito. Queria voltar num ponto com você, Marcelo, que é justamente esse momento da decisão e da efetiva abertura ao mercado, né? De quando a empresa vem e fala, eu quero sim ser listada na Bolsa, quero que o meu capital seja aberto, vou ter um movimento de governança, de divulgação de dados, de abertura ao mercado de tudo que a gente faz por aqui. Você disse que estava presente nessa época. Como foi esse processo? Até de plantar essa ideia até de fato ela entrar em prática, e hoje a gente vê que é uma prática que praticamente todas as construtoras de sucesso no país têm o capital aberto. Parece até uma condição para se ter um sucesso nesse meio. Maurílio, uma pergunta que eu vou te dizer que foi um momento bem interessante na companhia, porque era uma companhia de dono, com capital muito bem estruturada, que já figurava entre as maiores empresas, com um porte, mas foi um momento de tomar uma decisão, que a gente sabia que ou a gente continuaria no mesmo patamar, ou a gente subiria alguns degraus e mudaria o nosso patamar, que foi isso que aconteceu. Só para te dar uma ideia, sim, nós demoramos um ano do dia que foi lançada a ideia até o momento que a gente falou, vamos. Nós fomos a última empresa de incorporação a abrir capital naquele momento. Depois de 2007, aí 2018, 2019, a gente teve mais aberturas de capital, mas naquele momento, as empresas que abriram, nós fomos a última empresa de incorporação a fazer. Foi realmente um desafio. Então, tomar essa decisão foi uma decisão muito importante, desafiadora, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque mudamos de fato de patamar, a gente muda completamente, tem a governança corporativa. Eu acho que realmente para a gente foi muito importante, mas não foi uma decisão fácil. Eu imagino. Posso complementar o Marcelo? Pode complementar e depois eu queria só entender o prazo até tocar o sino. Quanto foi? Acho que naquele momento, na onda de IPO em 2007, foi um momento que todas as incorporadoras foram para a rua e levantaram muito dinheiro. E quando você tem muitos concorrentes com dinheiro no bolso e você tentando comprar os mesmos terrenos que eles na permuta, ou você entra no jogo e levanta um dinheiro para comprar o terreno em dinheiro também, você automaticamente fica um pouco de fora. Então a Elbor tomou a decisão de ir também fazer uma abertura de capital para se igualar às outras empresas do setor, levantar um dinheiro e competir de igual para igual, como era anteriormente. E aí o tempo até tocar o sino? Aí é com o Bona, que não estava na empresa. Deu mais um ano, né? Mais um ano. Mais um dois ano. No total. Deu 2 no total. Por isso que fomos a última empresa a abrir capital. Quase que não abre. Exatamente, com certeza. E para quem está na outra ponta, né? Para quem está exatamente ali na ponta de consumo, para o consumidor, é muito interessante notar que o consumidor pode ter acesso a todas essas informações. Nem todo mundo sabe, né, disso, mas ao saber que tem uma empresa que está listada na Bolsa, que tem o capital aberto,
tem um balanço trimestral, tem informações públicas, tem até remunerações, né, dos executivos disponíveis, tem muitas questões, até regulamentar, aspectos de regulamentação e tudo que ficam lá disponíveis, e passa mais segurança também para o consumidor na hora de fazer uma compra ou na hora de optar por uma construtora ou por uma incorporadora. Nem só o consumidor, viu, Maurício, mas o corpo de vendas também. Exato, o corpo de vendas ele representa exatamente. Empresas, ele coloca o nome dele, ele coloca todo o prestígio que ele possa ter, está representando uma empresa. Então, quando ele representa uma empresa de capital aberto, as coisas estão mais claras para o corpo de vendas também. Exatamente. A Elbor trabalha num modelo de incorporação pura, né? Eu queria entender mais como é esse modelo, o que consta nessa forma de trabalho e quais as vantagens, né, frente a um modelo misto ou com parceria de fundos. A gente optou desde o começo por ter a incorporação pura, muito cabeça de banco mesmo, de poder ser mais livre para abrir novas frentes, novos mercados. Então nós optamos o que é um incorporador puro, não ter a construtora. A gente tem a incorporação, tem a expertise da incorporação, vê o melhor terreno, desenvolve o melhor produto, tenta trazer os melhores profissionais para vender esse produto e a entrega com excelência. Com isso, a gente consegue uma concorrência melhor na hora do fechamento das obras. A gente consegue ter, além da qualidade da empresa, da construtora que a gente contrata, a gente tem um departamento dentro da empresa de engenharia que faz toda essa gestão e acompanha todo o desenvolvimento da obra junto com o banco, por exemplo. Então, tem 2 fiscalizações, 2 acompanhamentos. Então, a gente consegue fazer uma gestão muito mais próxima do produto, tentar entregar um produto com mais qualidade. Não que quem tenha a construtora não consiga fazer isso, mas quando você tem uma construtora, automaticamente essa construtora só constrói para você, você tem que fazer com ela. Você não tem uma construtora com uma baita estrutura e vai fazer contratar um terceiro. Então, a gente optou por isso, estamos contentes, passamos por todos os momentos que você possa imaginar, passamos para a época que estava tendo Olimpíadas, Copa do Mundo, que a gente teve um primeiro chacoalhão no nosso mercado, que foi 2014 até 2018. Depois tivemos a escassez, que foi durante a crise que paramos de lançar. Então, se você tem uma consultora, como é que você faz? Teve a época da pandemia, que também teve aquele percalços todo. Então, assim, a gente continua nesse modelo e consegue navegar bem, tendo alguns parceiros de mais de 20 anos de parceria conosco. Então, a gente acredita nesse modelo, está muito feliz. Complementando, a gente acredita que a gente tem que focar naquilo que a gente faz muito bem feito, que é comprar terrenos muito bem comprados, desenvolver produtos diferenciados e focar na venda. E a gente tem parceiros históricos na companhia que constroem muito bem para a gente e são remunerados para isso. Então, acho que é uma questão de foco. Uma outra coisa que eu queria trazer também é que, na nossa concepção, ao ser uma incorporadora pura, a gente acaba se protegendo de determinadas situações, como o reorçamento de obra. Então, o que a gente faz? Toda vez que a gente lança um empreendimento, a gente contrata um construtor, esse construtor garante um preço e, geralmente, ele também é um sócio da SPE daquele projeto, alinhando os nossos interesses para aquele projeto ter o melhor resultado possível. E, normalmente, Maurício, a gente tem aí, como você trabalha, né, Léo, com 8, 10 consultoras diferentes, você tem hoje na mão o que custa cada lugar de maneira diferente. Uma construtora que tem uma estrutura maior, uma construtora que tem uma estrutura mais enxuta. Então, você consegue colocar o construtor certo naquela obra menor, que precisa de mais preço. Então, a gente tem essa flexibilização em relação ao fechamento, quando a gente fica do outro lado da mesa e consegue contratar a construtora. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa nesse bate-papo aqui, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho dos resultados da companhia nos últimos trimestres, nos últimos anos. Fique com a gente, o business vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com o BMC Business, obrigado pela sua companhia. Hoje estamos recebendo os executivos da Elbor. E para falar um pouquinho mais sobre os resultados agora da incorporadora nos últimos trimestres. Leonardo, a gente viu então o resultado de 2024, um fechamento de uma receita operacional líquida de 1,270 bilhões. Que fatores que impulsionaram aí esse desempenho no ano de 2024 e depois a gente pode avançar até o primeiro trimestre desse ano? Claro, queria dar uns passos para trás e relembrar as conversas que a gente teve internas dentro de casa no começo do ano. E a gente assumiu alguns compromissos entre nós, né? Então, o primeiro foi que a gente deveria, em absoluto, focar, né, Bona? Você pode complementar também. A gente deveria focar em absoluto vender o estoque pronto em construção, concluir 12 obras que a gente entregou no ano passado e fazer com que a companhia reduzisse a sua alavancagem ao longo do ano. A gente iniciou o ano com 72% de dívida líquida sobre PL, e a gente entregou, no final do ano, 58% de dívida líquida sobre PL. Eu comecei a falar por aí que era nosso principal indicador. A gente começou o ano falando disso. Sim. Esse é um ano, a gente falava assim, 24 vai ser um ano muito importante para a gente, do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de venda e do ponto de vista de desalavancagem. Então, isso foi dessa maneira que a gente tocou. A despeito disso, o time comercial conseguiu ter uma performance de venda muito boa. A gente bateu um valor de 2 bilhões de reais de vendas, um número que fazia alguns anos que a gente não batia, mesmo com a companhia sendo maior. Então foi um ano que a gente vendeu muito bem e que ajudou a impulsionar essa receita líquida de 1,2 bi que você comentou. De lucro líquido atribuído ao controlador, a gente entregou 50 milhões de reais de lucro líquido e a gente vai pagar um dividendo para os nossos investidores agora, no final do mês, de 12 milhões de reais. Então acho que é importante lembrar que 24 a gente foi um ano de muito trabalho e que a gente conseguiu entregar tudo aquilo que a gente se predispôs. Então, vender bem, estoque pronto em construção, desalavancar a companhia, entregar uma margem bruta acima de 30%, gerar e pagar um dividendo e reduzir a alavancagem consequentemente. Então, foi um ano que a gente viu com uma perspectiva muito positiva. E essa redução nessa desalavancagem tem a ver com o cenário atual, inclusive com alta de juros, com o ano de 2025 começando bastante mais desafiador em relação a esses pontos? Ou seja, quanto maior a dívida, mais juros e mais difícil seria gerir a empresa nesse ano? Sim, com certeza tinha uma preocupação nossa de saber que os juros tinham uma chance de aumentar, sobretudo no final do ano, quando as NTN-Bs explodiram, a curva de juros futuro subiu também, mas a gente sabia que era, independente do macro, a gente sabia que a gente tinha um desafio interno dentro de casa. A gente sabia que a gente precisava entregar nossos projetos bem vendidos, com uma qualidade boa para o nosso cliente, repassar e fazer com que o dinheiro voltasse. Na verdade, para a gente é como se fosse um encerramento de ciclo. Sim. A gente lançou vários empreendimentos em 2021, 2022 e que a gente entrega em um determinado momento. E nesse período entre o lançamento e a entrega, a companhia se alavanca. E a gente falava, pessoal, a gente vai entregar uma desalavancagem. Espera a gente terminar os empreendimentos e a gente vai entregar. E a gente entregou. Então, acho que a nuance aqui era essa. Falar, putz, é o encerramento de um ciclo, a gente precisa trazer o dinheiro de volta para dentro de casa. Ponto. Aí, em consequência, tem uma outra preocupação, que era o próprio macro. Contexto, né? O contexto macro que a gente está inserido. Perfeito. E aí, falando sobre vendas, Marcelo, eu quero já avançar para o primeiro trimestre de 2025, quando as vendas brutas totais alcançam aí 618 milhões, um crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2024 e de 7% em relação ao último trimestre de 2024. E com uma velocidade de vendas de 21,5%, um avanço também de 7,5 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre. Então, também são números de se orgulhar, principalmente para quem está na área comercial. Sem dúvida nenhuma. E só complementando um pouquinho o que o Léo disse, quando nós sentamos e o Léo veio aí encaixar perfeitamente no nosso time, e a gente conversa muito e troca muito, porque o comercial ele tem que ser guiado, né? Muitas vezes. O comercial, obviamente, pensa em venda, sim, mas muitas vezes
a gente precisa muito de foco e uma direção. E a gente conversa muito, o Léo sempre conversa muito comigo e ele me guia muito nesse sentido. E quando nós sentamos no começo de 24 e 23, né, Léo, tinha sido um ano difícil porque a gente teve muito pouca entrega, Maurício. Porque com aquela barriga que teve na época dos distratos, a gente lançou menos. E quando você tem pouco entrega numa incorporadora, você tem pouco repasse, entra pouco caixa. Então a gente precisava em 2024, onde era um ano de entrega, focar no nosso estoque, lançar menos. E para uma incorporadora que tem um land bank do tamanho que nós temos, é muito difícil se conter. E a gente fez a lição de casa, só para você ter uma ideia, a gente tinha, sempre foi uma empresa de ter 24 meses de estoque. Então, se você parasse hoje de lançar, em 2 anos acabava o nosso estoque. Hoje nós temos 12 meses de estoque. Porque quanto menor o estoque, melhor? Então, até um certo ponto. Agora a gente tem que começar a reciclar, porque chega uma hora, vamos todo mundo embora para casa, porque não tem mais o que fazer. Entendi. Mas chegamos num nível, porque aí a gente consegue ter baixo nível de estoque. Como disse o Léo, como a gente não lançou, vendeu muito estoque pronto, quase pronto, que aí quando você entrega, volta o dinheiro para a companhia. Então, 24 foi um ano que nós fizemos a lição de casa. Tivemos aí uma venda que passou de 2 bilhões, que realmente fazia mais de 10 anos que a gente não conseguia. A gente ficou muito orgulhoso, nem esperava isso, né, Léo? A gente conseguiu fazer uma curva de vendas maior do que estava esperando. 2025, a gente também está assim, um dia após o outro, a gente está vendendo bem, a gente está muito orgulhoso do que está fazendo, mas mantendo, Maurício, os pés no chão. Exato. Porque, como às vezes eu vou a algumas reuniões com o Léo, com a Lúcia, todo mundo do setor pergunta, o macro está ruim, por que o setor está bom? Então, assim, 2025, como você falou, conseguimos números muito, muito bons, números realmente que nem esperava, acho que foi o melhor primeiro trimestre desde a abertura de capital, mas, assim, a gente está com muito pé no chão. Vamos lançar sim, vamos voltar a lançar, até porque precisamos, pelo nível que nós chegamos de estoque, mas lançar com muita prudência, com o pé no chão, vendo o que de fato o mercado tem necessidade e tem demanda para aquele momento. Sabe que a gente conversa com muitos CEOs, né, muitos executivos e também com muitos analistas também, justamente para entender isso. E uma pista ou um caminho que pode indicar isso que você está falando a respeito do setor estar bem, das empresas estarem bem, é que talvez pela primeira vez no Brasil a gente esteja se antecipando à crise, né? Muitas vezes as crises vieram e surpreenderam a todos. Dessa vez as empresas, até o governo, de uma certa maneira, está conseguindo se antecipar a essa crise que oficialmente ainda não chegou, mas que está sempre ali batendo na porta. Então, pode ser uma pista do porquê que esse primeiro trimestre foi bom e muitos CEOs também falando a importância de ter feito a lição de casa e apresentar esses números nesse período. Sim, eu queria complementar, a nossa visão é que a última crise do setor imobiliário no Brasil foi em 15 e 16, que foi quando teve crise política, crise econômica e uma crise bastante aguda no setor imobiliário, que pegou várias empresas em um movimento de bastante expansão e algumas empresas acabaram ficando pelo caminho. O que mudou de lá para cá? Foi aprovada a lei de distrato no Brasil. Sim. A gente percebe que isso foi um assunto bastante importante para as incorporadoras e trouxe uma proteção bastante importante para os investimentos continuarem acontecendo, para as empresas continuarem lançando e não ter nenhum problema, nenhuma surpresa na hora da entrega quando o dinheiro vai voltar para dentro de casa. Com a regulamentação, só complementando o Léo, dos distratos, que até então nós não tínhamos, e vou ser sincero para te dizer, eu estou há 34 anos no mercado, a gente nem naquela época percebia a necessidade de ter uma regulamentação, só fomos ver realmente quando a crise veio de fato, nós vamos inibir e coibir a especulação no setor, que foi o que aconteceu muito naquele período de 10 até 15. Então, acho que realmente o setor está mais maduro, entregando melhor, muito mais profissional do que se tinha no passado. Então, acho que isso dá uma maturidade muito grande. A gente está com essa maturidade. E acho que, como você está falando, acho que você falou muito bem, né? A gente, diferente de outras crises, meio que antecipando as coisas, né? Uma outra coisa importante que a gente vê, principalmente para o setor do médio alto, é que a gente está num dos menores níveis de desemprego da história. Isso. Desemprego gera renda, renda gera otimismo. Otimismo gera você
fazer algo que você sempre sonhou, que no caso é a realização da compra de um imóvel, que é o sonho de qualquer ser humano. Então, acho que esse é um momento muito bom, porque uma outra coisa importante, acho que o mais velho da mesa aqui, sem dúvida não sou eu sou do passado que a gente no Brasil não podia imaginar comprar nada a longo prazo, porque não tinha financiamento a longo prazo. Nós lançávamos imóvel para vender no máximo em 48 meses. Quando o mercado imobiliário soltou um plano 100, que foi em 100 meses, todo mundo achava uma coisa do outro mundo. A minha mãe financiou um imóvel, ela pagou a casa dela inteira, ela devia mais uma casa quando acabou no fim, porque não tinha um sistema de amortização. A partir do momento que nós tivemos um sistema de amortização decente e a gente conseguiu dar elasticidade nos prazos, a gente tem uma coisa importante, que é a capacidade de absorção de dívida. Então, as pessoas conseguem se programar porque ela não tem todo o dinheiro, mas ela consegue pagar a sua parcela, a sua prestação. Então, assim, eu acredito muito. O juros sobe, às vezes as pessoas ficam especulando um pouco, mas os juros estava 8% para o consumidor. Estava 8% quando a Selic estava 2%. Estava 2%. A Selic não volta mais a 2% e a gente não vai voltar mais a ter 8% de juros. A gente, Maurílio, na época do boom, os juros ele transitava entre 11% e 12%, que é o que está hoje, os juros para o cliente. Então, assim, acho que a elasticidade e a viabilização de crédito são as coisas mais importantes para deixar o setor pujante. Sem contar que a parcela vai caindo, né? Com a amortização das parcelas, sem dúvida. A parcela vai reduzindo a cada mês, enquanto teoricamente a pessoa vai aumentando os seus ganhos a cada mês. E ainda tem consórcio, ainda tem outras opções, ainda tem um acesso muito maior a esse crédito como um todo, né? Você já antecipou a questão da Selic, aí a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que demanda uma atenção também. Nesse ano deve ficar nesse patamar mesmo, não deve mudar, não deve se alterar. Mas em 2026 dá para pensar numa Selic já menor, né? Esperamos que sim. Favorece não só o consumidor do financiamento, como também as empresas, né? Com certeza. É muito difícil administrar uma empresa com uma Selic nesse patamar. Com certeza, até porque pagar os juros que a gente paga machuca bastante. A gente gostaria de usar esse dinheiro para comprar outros imóveis e continuar girando o nosso portfólio. Eu acho que para o país inteiro, né? Todo consumidor, um juro tão alto desse jeito, acho que é público e notório que não tem condições mais de praticar os juros como esse. Sem dúvida nenhuma, ainda vamos passar, acho que até o final do ano, como você disse, mas com uma expectativa de viés de queda, com certeza, para o ano que vem. Voltando na questão dos resultados, Leonardo, claro. Queria só compartilhar com você, porque eu peguei o resultado, joguei aqui na inteligência artificial e ela me deu um resumo bem interessante que eu queria compartilhar com você e ver se você concorda. Diz que os resultados recentes indicam uma boa gestão de portfólio e disciplina financeira. E aí vem minha pergunta, se você concordar, como que vocês têm trabalhado para manter justamente essa rentabilidade mesmo nesses ciclos mais difíceis? Claro. A disciplina financeira é uma coisa bastante importante que a gente estabeleceu dentro de casa. Tá? Quando a gente iniciou 2024, a gente teve uma conversa, o que a gente gostaria de fazer e o que a gente não gostaria de fazer. E aí a gente definiu, a gente vai atuar médio alto padrão, residencial, na Grande São Paulo. E a gente achou alguns ativos dentro da companhia que não faziam mais parte dessa estratégia. Ativos muito bons, mas não linkados com a nossa estratégia atual. Então, tinha terreno no Centro-Oeste, Campinas, em faixas de renda que a gente não consegue ser competitivo. E a gente foi se desfazendo, foi vendendo eles de forma muito granular, um a um, olhando o melhor preço para cada um deles, porque a gente acha que a melhor alocação de capital que a gente pode ter seria vender esses ativos e ajudar eles a pagar a parte da nossa dívida. Então, a gente está sendo bastante disciplinado nesse sentido. Daqui para frente, o que a gente tem feito já, e já faz há muito tempo na companhia. A gente tem uma disciplina mensal de olhar projeto a projeto, empreendimento a empreendimento, o que está dando certo, o que está dando errado, como é que a gente corrige o rumo, caso a gente perceba que alguma coisa não está saindo de acordo com o que a gente percebe. As conversas são muito transparentes, com todo mundo na mesa, para garantir que cada um dos projetos entregue de fato o resultado que a gente desenhou lá atrás quando a gente lançou. Porque, na verdade, quando a gente comprou o terreno, que a gente compra um terreno, lança depois de 3 anos, entrega depois de 3, 4 anos. Então, a gente convive ali, nada, 8 anos com o empreendimento. Então, a gente tem que ser muito regrado, muito disciplinado
para garantir que o que a gente desenhou lá atrás, a compra do terreno, de fato aconteça. Perfeito. Papo tá Posso bom. complementar? Pode complementar. Hoje está acabando eu o bloco. chamo o intervalo. Pode complementar. O nosso setor é um setor de ciclo longo. O Léo disse às vezes, um ciclo de 8 anos. A gente tem terreno dentro de casa há mais de 10 anos. Né? Então, às vezes, você pega 2, 3 ciclos de governo. Sim. Governos diferentes. E as coisas mudam. Acabamos de falar de Selic de 2 para hoje quase 15. Então, assim, realmente, e dentro da companhia, a gente mensalmente, né, Léo, acompanha essa viabilidade da compra do terreno. Se você esquece isso de como você comprou, você se perde no meio do caminho. Então, a gente faz esse acompanhamento. Não é fácil, é difícil, porque nesse país, o senhor Henrique, que é o nosso presidente do conselho, ele fala que até o passado é incerto. É verdade. Então, manter o presente e pensar no futuro, às vezes fica mais difícil. Perfeito. A gente vai continuar ainda nesse bate-papo, fazemos agora uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais BMC Business. Até já. E já estamos de volta com o BMC Business, hoje recebendo o Leonardo Piloto, que é CFO e diretor de Relação com os Investidores da Elbor, e o Marcelo Bonanata, diretor comercial. Estamos falando mais sobre a incorporadora, também sobre os desafios e dos próximos passos. Queria abrir esse bloco com vocês falando exatamente a respeito do que hoje o consumidor espera, o que o consumidor que compra, né, um apartamento, procura um apartamento na planta, na Elbor, procura e como isso vem mudando ao longo dos anos. Maurílio, o mercado vai mudando muito, né? Hoje, dependendo do que o sujeito, o comprador precisa, eu acho que a primeira coisa, todo mundo sonha em morar perto da onde trabalha, né? Tem mais ou menos por aí. Eu me lembro que eu fui dar uma entrevista uns anos atrás e a repórter no final falou, eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor acha dos próximos 5 anos do mercado. Eu falei, eu não sei se eu sei nem os próximos 6 meses, quanto mais os 5 anos. A única coisa que eu sei é que as nossas casas vão diminuir. Isso já faz uns 12 anos, mais ou menos. Não é que eu tenho bola de cristal. Nos grandes centros, quem quer morar perto, em bons lugares, perto do seu trabalho, principalmente, de deslocamento, como é uma cidade de São Paulo, tem que diminuir suas casas. Então, esse processo veio por uma mudança de lei que nós tivemos há algum tempo, com um incentivo da lei em relação a ter nos corredores, no transporte público, apartamentos mais compactos, e a gente veio com essa evolução. E tem muita gente que me pergunta, pode ser que você esteja para perguntar, essa quantidade de estúdio que está saindo de São Paulo. Uma cidade como São Paulo é um país, né, Maurílio? Vamos dizer, é um país. E a gente tem, o que culminou, que ajudou muito também com o desenvolvimento desses estúdios, foram hoje, principalmente na pandemia, a operação hoteleira ela chegou quase a um colapso. E nós abrimos uma frente onde os residenciais serviram para vir exatamente dar o que estava faltando para a hotelaria. Então, hoje você pega vários residenciais que têm vendas de diária, né, que passaram a funcionar paralelamente, impulsionando essa rede hoteleira, que faz com que o meu investidor tenha uma rentabilidade muito maior do que se ele fosse locar um apartamento naqueles 30 meses falidos que a gente tem daquela relação de locador e locatário. Então, a gente conseguiu oxigenar esses projetos. E os nossos projetos, a gente tem uma empresa do nosso grupo que é uma empresa patrimonial. Essa empresa patrimonial, ela tem shoppings, ela tem um projeto de strip malls que tem hoje, acho que quase 80 projetos, né, de malls entre prontos e andamentos. Tem triple A's e tal, é uma empresa de fato de renda. E quando a lei veio favorecendo o incorporador que desenvolvesse as fachadas ativas, que nada mais do que são lojas, dando incentivo, a gente começou a fazer a 4 mãos projetos onde a gente consegue dar ao nosso comprador
estruturas gigantescas. Eu acabei de entregar um projeto agora no Klabin com 8 mil de ABL. Só para você ter uma ideia, nós temos um shopping em Mogi de 10 mil de ABL, um shopping vertical. Nós entregamos um empreendimento residencial com mall embaixo com 8 mil de ABL. Nós temos um empreendimento que nós fizemos na Rebouças, que foi capa da Veja, que tem estrutura, tem Outback, tem Jacan, tem Pecorino, tem toda a estrutura embaixo, onde o sujeito pega o elevador dele, tem toda a segurança. Então, só te dizendo, as pessoas procuram hoje projetos, querem morar cada vez mais próximo do seu trabalho, querem ter segurança, praticidade, e não as pessoas se preocupam muito com o tamanho. Nós temos, eu li uma pesquisa há uns anos atrás, que as famílias elas acabaram ao longo do tempo se diluindo muito mais rápido do que se tinha antigamente, principalmente na minha época. A gente saía de casa ou quando se formava ou quando se casava. Meu filho com 18 anos veio para mim e falou: pai, o que você quer? Você quer ganhar um carro? Eu quero morar sozinho. Então hoje na minha casa eu tenho uma coisa que chama o síndrome do ninho vazio. Não sei se já ouviu falar. Já, que moramos numa casa gigantesca, só 2 pessoas, eu e minha mulher. Então assim, a gente passa por essas transformações que muitas vezes no passado nós não tínhamos. Com certeza, é um bom ponto. Queria te complementar, a gente percebe que o consumidor não está mais olhando só a planta. Antes era só planta. É verdade. O que a gente percebe é que mesmo no substrato, que não é só o altíssimo padrão, o comprador quer morar num prédio bonito, com uma fachada legal, com um brise, com arquitetura, uma área de lazer, não só uma piscina, mas uma piscina bonita. E também uma academia. E também numa região que tenha serviços. O Bonanata comentou agora, né? A gente tem uma parceria estabelecida com a HBR, que é a nossa empresa do grupo de propriedades, que esses strip malls ajudam muito. Falar assim, putz, eu vou morar num prédio legal, bonito, que vai ter um mall embaixo com restaurante, academia, lavanderia, mercadinho, entre outras coisas. Então a gente percebe que o consumidor está cada vez mais exigente e a gente está se movimentando para suprir essa demanda que os nossos clientes estão pedindo. Perfeito. Eu queria falar de alguns diferenciais, né, que a Elbor tem, principalmente em relação à arquitetura, sustentabilidade, eficiência energética. Como que isso impacta diretamente em vendas e no negócio? A gente tomou a decisão de todos os empreendimentos que a gente lançaria a partir de dezembro de 23 residenciais, que eles teriam selo Aqua. Então, a gente é a única incorporadora pura do Brasil que é um empreendedor Aqua. O que significa isso? Todos os nossos empreendimentos de 2023 para frente têm o selo Aqua. O que isso garante? Maior eficiência energética. Então, na média, um prédio que tem uma certificação Aqua, ele gasta menos luz, menos água, ele tem mais conforto, tanto de temperatura, quanto de ventilação, quanto de ruído. Então, a gente percebe que tudo isso que eu falei agora há pouco, de diferenciação de produto, mais o acréscimo de uma preocupação ambiental, que aquele prédio vai gastar menos energia, menos água, que tem uma preocupação com resíduo durante a obra, que tem uma preocupação também com os vizinhos durante a obra, agrega valor. Então a gente percebe que muito dos nossos clientes são pessoas que moram no entorno do nosso prédio. E o cara fala, putz, aquela empresa respeita os vizinhos, ela não fez obra no sábado, meia-noite. Então, isso ajuda também o nosso argumento de vendas. Aí o fato de ser uma incorporadora plena, né, total, facilita nesse processo aí também. Sem dúvida, né? Faz a gestão, essas regras, né? Sem dúvida. E em relação às vendas ainda, a gente vê um crescimento muito grande das vendas digitais, das vendas com uma abordagem também online. Mas tem gente que fecha negócio sem ir ver o imóvel, sem olhar, pisar ou conversar presencialmente com o corretor, por exemplo? Não. Ninguém substitui isso. Eu desafio qualquer um. E às vezes os corretores de plataforma online, não, eu falo, não faz. Você não vai comprar um imóvel, você compra utensílios domésticos, acho que nem carro eu não compraria mais, um imóvel você não vai comprar. Sim. E eu vou te dizer que na pandemia foi o nosso grande insight para tudo isso. Porque quando os plantões, nós fomos proibidos, porque assim, a gente abre o plantão, só não abre o plantão no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro.
O resto a gente abre todos os dias os plantões. Porque os finais de semana, principalmente, são os dias que as pessoas mais visitam. Exato. E quando veio a pandemia, e aí vieram as plataformas digitais e a gente foi correndo para se estruturar, a gente sofreu muito. E quando a gente começou a abrir, mesmo que hibridamente, o mercado foi um dos primeiros que voltaram. De todos os setores, foi um dos primeiros que voltaram. Ali ficou latente que as pessoas elas necessitam. Mesmo quando é lançamento, o sujeito quer ir no terreno que ele está comprando. Sim. Ele quer ver a maquete da fachada, como disse o Léo, que ele quer morar. Ele quer ver o decorado que você preparou. Ele tem a necessidade de ver. Quando a gente está num quase pronto ou não pronto, mais ainda, é o lugar que você vai viver, é o lugar que você vai botar a sua família. Você quer saber que vento bate, que sol que bate, se aqueles ambientes são agradáveis. Né? Então, eu não acredito que, por mais tecnológicos que a gente possa vir a ser, que não somos, só somos ainda um dos mercados que menos são digitais, sim, mas que eu acho que muito por conta disso. A parte física é necessária. Ela não substitui, sim, ela complementa. Tá. O que a gente vê é que quando o consumidor vai no nosso stand, vai no nosso prédio pronto, ele já vai muito mais bem preparado para saber as perguntas que ele vai fazer. Uhum. Então, ter uma maquete digital, ter o Google Maps para ele ver a rua, essas coisas todas, ajuda nas perguntas. Ele já vai mais bem preparado para as perguntas, né, Bona? Com certeza. Ele não elimina, ele complementa. E aí o nosso corpo de vendas também tem que estar mais bem preparado para reagir às perguntas de alguém que já fez a lição de casa. Com certeza. Com certeza. Pontos importantes. É. Vamos para o nosso último comercial agora, um intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai pensar juntos aqui em relação ao futuro. O que será que dá para esperar do setor? Quais as dificuldades? O que tem de facilidades por aí? E como a Elbor vai se posicionar em relação a tudo isso? Voltamos em 2 minutos. Voltamos com o BMC Business, hoje recebendo a incorporadora Elbor, Leonardo Piloto, que é CFO e diretor de relação com investidores, e o Marcelo Bonanata, que é diretor comercial. A gente está caminhando para o nosso último bloco, mas a gente não pode deixar de falar do atual cenário, né, do setor imobiliário, do atual contexto em relação a compras e vendas de imóveis. Então hoje, de fato, a gente tem uma Selic muito alta, né, de 14,75, deve ser o que deve fechar o ano, se não houver nenhuma mudança aí, nenhuma piora, inclusive do ponto de vista fiscal, mas é uma Selic que deixa muita gente desconfiada em relação a quando fazer o financiamento. Muita gente, será que é hora de comprar? Será que não é melhor esperar a Selic baixar? Será que é a hora de eu fazer um financiamento a longo prazo? Sempre dizem que o pior momento é o dia de ontem, né? Amanhã é pior do que hoje, inclusive, para fechar. Vale essa máxima aí no mercado imobiliário também? Pode piorar? Você quer falar um pouco da Selic? Eu acho que piorar sempre pode piorar, né? A gente pode esquecer que a gente está no Brasil e que a gente sempre é surpreendido pelo passado que está pelo futuro, imagina o futuro. Mas também acho que você querer acertar o melhor ponto do mercado para fazer uma transação que é importante para você, a chance de você errar é enorme. É, verdade. A nossa visão é que se um consumidor achou um apartamento que é o que ele precisa, que cabe no bolso dele e que ele tem um crédito que ainda está bastante disponível, ele deveria fazer essa transação. Pessoalmente, eu fiz isso. Eu comprei um imóvel ano passado. Juros altos, peguei financiamento mais alto, mas cabia no meu bolso e estava adequado às minhas necessidades. Então, acho que cada um tem que olhar para a sua própria decisão para saber para onde vai. Mais do que tentar acertar o mercado, o timing perfeito para fazer uma transação. Até porque, se as taxas de juros caírem substancialmente, o que eu acho difícil, mas no cenário hipotético, se elas caírem, provavelmente os preços de ativos sobem. Essa era a minha próxima pergunta, que o mercado também se regula de alguma forma. O mercado também, vendo um financiamento um pouco mais caro, pode fazer um preço um pouco mais baixo desses imóveis e uma coisa acaba compensando a outra. Sem dúvida nenhuma. Eu ia chegar nesse ponto para você. Ao mesmo tempo que a gente tem taxa, volto a falar,
No Sim. boom imobiliário, a gente sempre transitou entre 11 e 12, nós estamos transitando do mesmo jeito que a gente sempre transitou. Nós tivemos um período de uma baixa de juros que foi muito pontual. Mas eu acho que uma coisa importante é que a gente está num momento onde nós, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um aumento muito significativo, principalmente falando de insumos para a construção civil. Hoje a gente passa por um momento muito delicado da mão de obra na construção civil. Tudo isso traz um aumento do custo dessa final do produto. O que a gente vê, Maurílio, que o mercado está vendedor, do jeito que a gente está falando para você. Você acompanha o setor, vê que o setor está entregando. Exato. E, além disso, os preços dos lançamentos, ele vem numa proporção muito aumentando significativamente. A gente faz esse paralelo, muitas vezes, no nosso estoque, e o que justifica essa velocidade grande de vendas do estoque, muitas vezes, é que por mais que você corrija, todo mês a gente senta, corrige, passa o INCC, passa a correção monetária, o estoque ainda, muitas vezes, ele está mais barato do que o lançamento. Perfeito. E não comprar o lançamento hoje vai ter um lançamento mais caro, você deixa de ter oportunidade. Então, é exatamente indo nessa linha que você está falando, que amanhã pode ser pior que hoje. E lembrando que bons produtos são escassos, né? Então, Exato. O terreno que você compra no Itaim, provavelmente você não vai ter um outro igual. Com certeza. E bairros demandados, sempre vai ter demanda, e os terrenos eles diminuem cada vez mais. Então a gente não vislumbra preços para baixo, pelo contrário. A gente acha que preço é inflação, acompanha a inflação ou um pouquinho a mais. Exatamente. Só complementando o que o Léo está falando, em determinados lugares você já não tem mais peça de reposição, principalmente falando em terreno, consequentemente falando em produto. Porque tem isso também, né? O seu imóvel que você compra, vocês diriam que sempre vai se valorizar? Ou hoje, atualmente, o cenário é esse? Sempre que você compra, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai estar valendo mais? A menos que seja uma exceção, um caso de força maior, inclusive. Mas, no geral, a gente ainda tem essa valorização do mercado imobiliário a cada ano, a cada semestre? Historicamente, a médio ou longo prazo, a gente sempre tem uma valorização. Dificilmente, a médio ou longo prazo, você tem uma perda. O que a gente vê muitas vezes, o imóvel ele pode não ter uma liquidez efetiva a curto prazo. Perfeito. Como você tem, vamos supor, um carro, você pode perder alguma coisa, vende o carro amanhã. Meu dinheiro está aplicado, eu posso abrir mão da minha aplicação, vou perder os juros, faço liquidez. Então, o imóvel pode não ter uma liquidez efetiva, perfeito, mas a médio e longo prazo, historicamente, vou voltar a te falar, estou 34 anos no ramo, historicamente o imóvel sempre valoriza. Perfeito. Você pode até ter uma desvalorização se você colocar a inflação no preço. Tá. Agora, nominal, quanto você pagou pelo quanto você perdeu, dificilmente. Claro, isso não é uma promessa de rentabilidade, mas é difícil acontecer. Isso. Aqui a gente está falando como batendo um papo, não como cliente e vendedor, mas assim no sentido de historicamente contexto. sempre. Exato. Para a gente fechar, pensar em guidances, pensar no que prevê e o que pode vir pela frente em relação à Elbor, em relação ao mercado como um todo, qual a expectativa de vocês? É mais otimista? É mais pessimista? É neutra? O que vocês estão trabalhando? A gente não tem dado um guidance formal para o mercado. O que a gente tem falado para o mercado como um todo é: esperem da Elbor, sempre lançando bons projetos residenciais na Grande São Paulo. A gente estima entregar sempre uma margem perto de 30%. Uhum. E a gente não está dando mais muitos detalhes. Porque todo mundo fala assim, a companhia vai continuar desalavancando trimestre após trimestre? A gente não sabe, depende muito da composição de venda, composição de entrega, o que a gente vai lançar, o que a gente vai comprar. O que a gente se compromete a gente tem um time totalmente alinhado, preocupado com a companhia no longo prazo, fazendo projeto a projeto de uma forma muito organizada, muito bem feita, com muito carinho, para que cada um deles tenha resultado financeiro e para que o nosso cliente fique feliz também. Esperar da Elbor, hoje não somos nem nós que falamos, nossos pares, inclusive, que dizem, eu acho que nós temos um dos land banks mais qualificados da cidade de São Paulo, principalmente, dizendo. Então, esperar da Elbor continuar com a prudência que ela teve em 2024, vai continuar em 2025 e daqui para frente, mas
com absoluta certeza, trazendo produtos inovadores, trazendo para o mercado terrenos especiais que nós já compramos e estão dentro de casa. E eu espero do setor, sim, e já vem tendo essa transformação do setor mais maduro, mais profissional, inovando e podendo surpreender cada vez mais os clientes que estão com níveis cada vez mais exigentes, né? Tem já um número de lançamentos previsto ou algum lançamento específico que vocês podem antecipar? Eu não vou falar porque ele não deixa. Mas sempre tem. O que a gente pode falar nós temos, como o Bona falou, excelentes terrenos. Tá. Estão sendo feitos produtos ímpares, assim, que não tem nada parecido. A gente tem muita vontade de fazer mais coisas, mas a gente também tem muita responsabilidade de saber até onde a gente pode ir. O Brasil está num momento meio estranho e a gente também tem a nossa meta de continuar reduzindo a alavancagem. Então a gente vai fazer um a um e ver como que o mercado vai recepcionando nossos produtos. Mas com absoluta certeza vamos lançar mais algumas coisas legais. Eu diria que não só o Brasil, o mundo está num momento muito difícil, né? Inclusive quando a gente olha para grandes players aí internacionais. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, a transparência, por esse bate-papo aqui franco, aberto, todas essas informações e insights que vocês passaram e deixar aqui a BMC News sempre disponível para um bate-papo assim, para saber das novidades que puderem ser divulgadas aí. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito a oportunidade e o convite. Maravilha. Então, chegamos ao fim de mais um BMC Business. Eu também agradeço pela sua companhia, você que ficou ligado aqui durante todo esse bate-papo. Convido você a acessar o nosso canal no YouTube e também o nosso portal bmcnews.com.br. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa.